Olá para todos, gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e desta vez trazendo para vocês um pouco mais de informação sobre a espiritualidade, sobre os conceitos relacionados à vida sutil e que interferem na vida material, obviamente, porque tudo está interligado, intrinsecamente interligado. E aí, lendo um trecho de uma das obras do Rupert Sheldrake, que é um biólogo irlandês que passou a desenvolver a teoria dos campos morfogenéticos. E é interessante que ele, sendo cientista, biólogo, ele começou a fazer toda uma pesquisa que foi muito além da biologia materialista, e ele passou a pesquisar toda uma interação que existe entre os campos energéticos sutis com a vida material, com a vida física manifestada, com a vida vegetal, animal e também, em consequência, com a vida humana, né? E aí, num dos trechos que ele cita, ele fala que desde a Grécia Antiga, Aristóteles formulou todo um sistema de ideias onde ele considerava a possibilidade de todos os seres vivos terem uma psique ou alma. E ele falava que a alma das plantas, a alma vegetativa, organizava a forma das plantas. E assim, da mesma forma com os animais. Então, uma alma vegetativa ou uma alma animal controlava todos os animais. Isso fecha com a ideia da filosofia multimilenar da Índia, ayurvédica, que falava que existe uma alma-grupo. Eu já até falei sobre isso em outros vídeos anteriores. A alma-grupo que controla todo o sistema de vida que é controlado de cada espécie, de cada reino da natureza. Então, por exemplo, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, que seriam os reinos mais infra-humanos, e cada uma desses reinos, ou cada uma dessas áreas de evolução da vida em um planeta, não só aqui na Terra, né? Não só no planeta Terra, mas todo esse sistema de vida é coordenado e dirigido por grandes hierarquias que desenvolvem toda essa evolução. Então, desde lá do reino mineral, passa a evolução para o reino vegetal, depois para o reino animal, depois para o reino elemental e, por último, para o reino hominal, que é o reino mais evoluído dos reinos dos níveis que se manifestam no plano material, né, no plano físico. E essas hierarquias que controlam, então, todo o desenvolvimento, toda a evolução de cada espécie, de cada área. Um constante evoluir, que esse é o objetivo de tudo existir, né? A evolução constante, plena, de tudo que existe de uma forma harmônica e equilibrada, embora às vezes não pareça que assim seja. Porque nós encarnados vemos as coisas de uma maneira muito limitada. A percepção de quem está encarnado, a menos que tenha um grau de sensibilidade mais aguçada, um grau de mediunidade mais aguçada, vai perceber exclusivamente o mundo material se manifestando, exclusivamente o mundo físico e nada além disso. E aqui o Rupert Sheldrake fala então que desde dessa ideia que a filosofia grega passou, a teologia cristã no início, através de Santo Tomás de Aquino,
ele cita que adquiriu essa ideia, assumiu essa ideia, o Santo Tomás de Aquino, e a teologia cristã passou também a aceitar essa visão lá ainda na Europa medieval. Claro, quando falamos de Aristóteles, é bem mais antigo, né? Na época antes de Cristo. E aí, na Europa medieval, foi assimilada essa ideia de que todos os seres vivos existem de uma forma mais profunda, ou seja, de uma forma mais sutil, de campos energéticos, né? Mas o que aconteceu? Essas ideias ficaram sendo assimiladas, admitidas e explicadas até o século XVII. Depois houve a Revolução Cartesiana, e o Hubert Sheldrake comenta então que no século XVII mudou o curso do pensamento acerca dessa psicologia de interpretar as coisas. E aí entrou a opinião de Descartes, foi assimilada a opinião de Descartes, que ele considerava que todos os animais e plantas, como todo o universo, eram apenas máquinas, tinham funções meramente mecânicas. E assim a alma foi retirada de toda a natureza, já não havia qualquer princípio dando vida aos animais e às plantas. Portanto, se o mundo é uma máquina, ele coloca, se os animais são máquinas, podemos ter uma ciência totalmente mecânica. E essa ainda é a base em que se apoia toda a ciência institucional. Então vocês veem que a partir do século XVII houve uma troca de visão, porque a ciência quis se deslocar, quis se desgrudar de qualquer concepção religiosa, e a ideia de que existe um espírito, de que existe alma, de que existe algo superior, passou a ser considerada uma coisa mística, uma coisa religiosa, e não uma coisa vinculada a um conhecimento superior sobre a evolução das espécies, sobre a evolução do planeta Terra, junto com a humanidade, né? Então o que aconteceu? A ciência a ciência oficial passou a se desvincularizar de qualquer ideia que trouxesse algo transcendente, algo que não fosse palpável, algo que não fosse considerado plenamente explicado pelos meios materiais. E aí se perdeu, né? A ciência se perdeu, porque no momento que a ciência passou a não considerar mais o ser humano uma contraparte sutil, quando o ser humano passou a ser considerado apenas uma máquina, um corpo físico apenas uma máquina com N funções, então foi perdido toda uma conexão mais profunda com o que é o ser em si, porque nós não somos só matéria. O corpo físico é temporário, como todos nós sabemos. Um dia esse corpo físico vai se extinguir e o espírito continua, porque o espírito é a essência. Os nossos corpos sutis são corpos que o espírito usa para se manifestar, inclusive no plano físico. Mas uma vez o corpo físico deixa de existir, o ser continua existindo no plano sutil. Então existiu todo com essa ideia do Descartes, do filósofo Descartes, existiu totalmente uma mudança materialista limitada para tentar impedir que a ideia, ou mudar a ideia de que existia algo superior, algo transcendente. E ele continua dizendo aqui, o Hubert, para Descartes, a única coisa que não se enquadrava nessa visão mecânica era a mente racional dos seres humanos.
corpo humano passou a ser uma máquina como a de qualquer animal, mas em algum lugar do cérebro essa misteriosamente racional interagia com o tecido nervoso de uma maneira que Descartes não conseguia entender. Ele imaginou que essa interação ocorria na glândula pineal. Então, é claro, se uma pessoa passa a considerar somente o cérebro físico, somente o corpo físico, tem um monte de coisas, um monte de comportamentos, de ações e reações, de estado de saúde, estado de doença, que não tem uma explicação que seja suficiente para ser dada pela mente materialista, por essa visão que é considerada mecanicista, né? E aí ele considerou a interação com a glândula pineal, e de fato a glândula pineal ela é a conexão, é o nível material conectado com o lado mais superior, mais sutil que temos, que é justamente o chakra coronário, do topo da cabeça, o chakra que fica com a abertura dele voltado para cima. E esse chakra, segundo também a tradição hindu, antiguíssima, milenar, esse chakra, e não só hindu, né, também outras tradições, que nem a egípcia, a chinesa, mesmo a Atlante, considerando esses centros captadores de energia, onde o chakra coronário é o principal, é o mais elevado, que capta as energias mais elevadas, mais sutis. E aí esse chakra está localizado então na glândula pineal. Nesse ponto, Descartes tentou explicar os comportamentos humanos, né, os detalhes de como o ser humano vive, graças à glândula pineal, mas mais uma vez ele errou, porque ele considerou só a glândula pineal como função principal de existência do ser, né? E depois ele continua dizendo aqui, os materialistas dizem, bem, como ninguém pode dizer o que é essa misteriosa alma humana e como ninguém pode dizer como ela interage com o cérebro, vamos partir do princípio que ela simplesmente não existe e que o cérebro é apenas maquinaria, é apenas um computador e a consciência é de alguma forma gerada pela atividade da maquinaria computacional do cérebro. Então isso aí é reduzir tremendamente o que é o ser humano, toda a parte mental, a parte emocional, os vínculos emotivos que temos, as conexões de amizade ou não com as pessoas, tudo que as pessoas sentem, toda a interação que as pessoas têm com os objetos, com a vida, com tudo que se desenrola, os potenciais, inclusive, de cada ser, né? Por que algumas pessoas têm facilidade de aprender certos idiomas e outras não? Por que algumas pessoas têm preferência por certas artes do que outras? Por que as pessoas têm facilidade de escrever e não fazer cálculo, ou vice-versa? Então são tudo coisas que, dentro dessa visão reducionista que o materialismo criou, achando que o corpo é apenas uma máquina, o cérebro é apenas uma máquina, fruto de interações químicas, reduziu e limitou tremendamente o que é o estado de saúde, o que é o estado de doença, o que é o estado de bem-estar. E hoje, nessa crise que a humanidade vive, vemos mais do que nunca esse dilema, né, onde as pessoas não se sentem mais confortáveis em saber que somos apenas um monte de matéria, um monte de átomos, e que em determinado momento esses átomos vão se dispersar e um corpo físico que a pessoa usou por anos e anos vai deixar de existir e a pessoa simplesmente desaparece, a pessoa volta para o cosmos, como alguns dizem, né? Sem ter continuidade de existência. Então é uma visão muito limitada e que ele, inclusive, né, o Robert Sheldrake, sendo biólogo, trouxe todo esse conhecimento, colocando nos livros dele,
de que existe algo muito mais importante do que essa visão materialista, e que fica obviamente mal explicada, onde as pessoas sentem um monte de coisas. Por exemplo, uma pessoa pode estar sintonizada com uma existência de passado negativa, e nessa sintonia ela sente mal-estar, ela sente angústias, ela sente medos, ela sente pânicos, e no entanto na vida atual material absolutamente nada aconteceu que justificasse esse tipo de comportamento. Isso é muito comum. Volta e meia as pessoas sentem coisas, sensações, têm sonhos, têm sensações desagradáveis que podem estar ligados a uma sintonia negativa de outras vidas. Inclusive a pessoa pode, tem casos, né, não são muito comuns, a pessoa pode entrar numa sintonia de passado tão forte que ela pode começar além de ter todos esses mal-estar, ela pode começar até a falar línguas diferentes, ela pode começar a ter tendências diferentes de comportamento, assim como ela também pode entrar em sintonia com existências de passado boas que ela teve. Se ela tiver um padrão mais elevado, ela pode entrar nessas sintonias superiores e trazer potenciais que ela desenvolveu em outras vidas para a vida presente. E aí a ciência não consegue explicar essa função, essas manifestações diferentes de conhecimento, de comportamento. E aí ele continua dizendo aqui: portanto, as psicologias tradicionais têm a ideia de que existem muitos centros psíquicos, não só a cabeça ou o córtex cerebral, mas que existem centros no coração, por exemplo. Os sistemas hindus e budistas falam de chakras como sendo centros psíquicos através do corpo. Na Europa Ocidental existiam também uma ideia semelhante nas liturgias cristãs, por exemplo, ainda falava de que os pensamentos são do coração. As pessoas falam de sentimentos viscerais às vezes. Portanto, a ideia de centros psíquicos ainda sobrevive muito bem no Ocidente, embora não na agenda oficial. A partir de Descartes e da vida mecanicista, o coração passou simplesmente a ser uma bomba, não um centro de pensamento. Então, na realidade, a ideia do coração ser um centro de sentimentos, de manifestação dos sentimentos, vem justamente da função do chakra cardíaco, do centro captador de energia ligado ao chakra cardíaco. Então, o que se vê, o que se sabe, né? Inclusive não só na teoria, mas na prática também, todos os sentimentos que nós temos são gerados pela mente, pelo que o ser é, e esses sentimentos se manifestam através do chakra cardíaco, principalmente, não só do chakra cardíaco, mas principalmente do chakra cardíaco. Então todos os sentimentos vão gerar ou harmonização, se são sentimentos elevados, harmônicos, felizes, ou desarmonias, vão gerar bloqueios energéticos, emocionais, em função daquilo que a pessoa está vivendo naquele momento da sua existência, da sua vida, né? Então, na verdade, a teoria de Descartes, a teoria mecanicista, terminou bloqueando, terminou impedindo que a humanidade atingisse um nível de evolução mais elevado, de ter uma compreensão mais completa, mais plena do que realmente somos, de como nos manifestamos, o que existe, o que realmente cada ser exprime, né, como bagagem. E se não considerarmos as vidas passadas, não considerarmos as bagagens adquiridas de outras vidas, não considerarmos a vida espiritual que é constante, estejamos encarnados ou não,
vamos automaticamente desconsiderar a essência da vida, o que é mais importante na vida, porque se a gente vê só o aspecto material, fisiológico, mecanicista, realmente nós vamos estar limitando tudo e muitas lacunas vão ficar sem respostas. Basta ver essas questões todas que eu comentei e que o Hubert Sheldrake comenta também, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão sobre essas ideias, esses conceitos, entendermos da onde começou essa ideia do materialismo, do pensamento materialista, lá no século XVII, e que até hoje, infelizmente, predomina na cultura, na sociedade humana, trazendo grandes prejuízos, uma grande lacuna, um grande desequilíbrio diante de tantos acontecimentos e transformações que estão hoje em dia acontecendo no planeta, na humanidade. Então, até mais, até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outras informações para vocês. Até mais.